Nós vamos hoje ouvir a palavra de Deus que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 15. Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 22. Você está desejoso de ouvir uma palavra do Senhor? Amém? Amém? Amém. Então a palavra de Deus hoje está lá em Êxodo 15, 22 até o 27. Diz assim, a palavra de Deus você pode acompanhar aí no telão, ou se preferir na tua Bíblia. Eu vou ler aqui, na minha versão que está na NVI, na nova versão internacional. Diz assim a palavra do Senhor. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças. Aqui no original hebraico, eu sou Yahvé Rafá. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Todo lugar que tem palmeiras é bom, né, irmãos? Tinha 70 palmeiras, olha que maravilha. E eles acamparam junto àquelas águas. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça mais uma vez. Deus, nós, mais uma vez, te somos gratos. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos esse privilégio de meditar na Tua Palavra, no lugar público, de forma pública, Senhor. Porque o Senhor nos dá a liberdade neste país, ainda, Senhor, de cultuar a Ti, de prestar uma adoração ao Senhor, de ler e meditar na Tua Palavra. E nós queremos Te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que a gente não perca, Senhor, essa oportunidade, esse privilégio que nos é dado, de aprendermos com a Tua Palavra, Senhor. Que nesses minutos que nós vamos ficar aqui ouvindo a Tua voz, Senhor, que esses minutos sejam poderosos e suficientes para que o Teu Espírito Santo possa operar no nosso coração, possa trazer a Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que nos enche, a Tua Palavra, Senhor, que nos sustenta, a Tua Palavra que nos alimenta, a Tua Palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz. Nós não queremos perder, ó Deus, a oportunidade de ser alimentado, de sermos alimentados, ó Deus, com aquilo que vem dos céus. Por isso nós Te pedimos, ó Deus, que todas as palavras, tudo aquilo, ó Deus, que sair dos lábios do Teu servo, que é limitado, Senhor, possa, com a ajuda do Teu Espírito Santo, produzir no nosso coração os frutos necessários do arrependimento. Que possa produzir no nosso coração, Deus, a mais bela canção que alguém possa cantar. Que possa produzir no nosso coração, Deus, o verdadeiro desejo de obedecer a Tua Palavra, Senhor. Olha para nós nesta manhã, Deus, com Teu olhar de graça,
e de misericórdia. Olha para nós, ó Deus, nós precisamos do Teu olhar. Coloca os Teus olhos em nós, ó Pai, e nos fortaleça. Porque assim, Deus, nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós, irmãos, acabamos de ler um texto que fala acerca de uma situação desesperadora. E eu posso dizer para você que a Bíblia está cheia de casos desesperadores. Eu poderia passar aqui o dia todo, o dia inteiro aqui falando de situações desesperadoras que estão nas páginas das Sagradas Escrituras. E só para você ter uma ideia, se você voltar alguns versículos aí na sua Bíblia, começando ali no capítulo 14 do livro de Êxodo, você vai notar que o povo de Israel acabara de passar por um desses momentos de desespero. Os filhos de Israel estavam em apuros. Na frente deles estava o Mar Vermelho, à direita e à esquerda estavam as montanhas, e o faraó e os seus carros de ferro, os seus exércitos estavam se aproximando por trás. E o povo de Israel aparentava estar preso, eles aparentavam estar impotentes, esperando para serem eliminados da face da terra. Se você olhar ali e ler, você vai ver que era uma situação extremamente desesperadora. E quando eu falo de casos desesperadores, eu estou dizendo de circunstâncias, de situações que aparecem na palavra de Deus e que, humanamente falando, parece não ter nenhuma solução. Parece não haver solução. São situações impossíveis de solução. São situações insolucionáveis. A julgar pela fragilidade da mente humana, da percepção humana de ver as coisas com os olhos espirituais. Então, quando a gente olha as coisas com o olhar natural, sem esse olhar espiritual, quando a gente olha para as coisas com essa fragilidade da mente humana, muitas dessas situações são situações problemáticas e que não têm solução e que são desesperadoras. Mas a gente vai descobrir, meditando nesse texto, de que aquelas coisas que às vezes parecem não ter solução, são facilmente resolvidas pelo poder de um Deus que pode todas as coisas. É resolvido pelo poder de um Deus que é soberano, de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que tem todo o poder, de um Deus que ama além da nossa compreensão. Se nós olharmos para as situações com o olhar espiritual, com os olhos espirituais, não com a fragilidade da mente humana, mas com a fé no nosso coração, nós vamos entender que essas questões podem ser resolvidas por um Deus que é o Deus do impossível. Amém? E a nação de Israel tinha acabado de sair do Egito. Você que lê a Bíblia, você que conhece um pouco da história de Israel, vai entender do que estou falando. Eles tinham acabado de sair do Egito, num evento que nós conhecemos como o Êxodo, a saída, onde eles passaram pelo Mar Vermelho. Eu já assisti a alguns filmes, eu acho que também você deve ter assistido a alguns desses filmes, que retratam este acontecimento. Eu acredito que você também já tenha visto, tenha assistido a algum desses filmes, que mostra a travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho. E aqueles filmes mais antigos, né, que a tecnologia não era tão avançada, então era uma coisa meia tosca, né, o mar se abrindo, etc. Nos filmes mais recentes, né, já com a computação gráfica, etc. Então era uma coisa mais dita real, mais parecida com o real. Mas a gente tem a ilusão de que nós sabemos tudo acerca deste evento, né? Porque assistimos a um filme, onde o roteirista, onde o diretor,
onde o elenco do filme parece nos contar como tudo aconteceu. Lê do engano, irmãos. Lê do engano. Engano nosso. Não existe filme nenhum produzido até hoje, seja por aquele que fez Titanic, seja pelo Steven Spielberg, seja por outro qualquer roteirista, diretor, etc., que possa descrever o quão glorioso este evento foi. Não tem ninguém na face da terra que possa mostrar isso. Nenhum filme ou qualquer outra pessoa vai poder descrever a forma maravilhosa o mistério, o milagre da abertura do Mar Vermelho se abrindo para a passagem dos filhos de Israel a pés enxutos. E muito mais do que isso, o mar se fechando depois sobre o faraó e sobre os exércitos dele para aniquilar todos aqueles que perseguiam o povo. Nada pode descrever essa coisa tão maravilhosa que aconteceu com o povo de Israel. E o início desse capítulo 15, amados, se você for ler ali, vai registrar o cântico de Moisés após este livramento de Deus. Após esse livramento, então, o povo, depois de atravessado o mar, começa a cantar. E tem um cântico lá, o cântico de Moisés. E esse cântico enfatiza como Deus impôs ao exército egípcio uma derrota esmagadora. Se você for ler ali, você vai ver isso. E se você continuar lendo, irá ver que nos versículos seguintes, há o relato de uma adoração das mulheres israelitas lideradas por Miriam, onde ela tomou ali um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela tocando instrumentos e dançando. Uma grande euforia contagiava todo o povo que festejava ao ritmo de danças e de instrumentos musicais. Deve ter sido uma coisa linda. Imagine um louvor, uma adoração, todo mundo lá, batendo pandeiro, tocando lá os tamborins, etc., as mulheres dançando. Deve ter sido uma coisa maravilhosa, tudo era festa. A gente pode imaginar a cena ali, no meio do povo de Israel, após a vitória que o Senhor havia dado a eles, Miriam dançando com as jovens, naquele arrastapé, aquela coisa bonita, aquela coisa maravilhosa, os tamborins se agitando, todo mundo cantando, todo mundo dedicando os louvores a Deus. As Escrituras dizem que eles bradavam com ousadia, tipo assim, e aí, cadê o exército de Israel? Cadê o exército do faraó? Cadê os guerreiros de faraó? Cadê? Todo mundo morreu, nós estamos aqui porque Deus nos salvou, Deus nos libertou, Deus fez eles morrer lá no mar, a gente atravessou e eles não. Eu fico imaginando o quanto eles devem ter se sentido seguros e poderosos. Nós somos os caras. Deus olhou para nós, Deus nos livrou lá da mão do faraó, e depois eles tentaram seguir a gente, o Senhor abriu o mar, nós atravessamos, e quando eles estavam atravessando para pegar a gente, o mar se fechou. Eles devem ter se sentido seguros, poderosos. Eles até se esqueceram que antes do mar se abrir, o povo havia gemido, murmurado, esbravejado, o povo havia reclamado e chorado para Moisés. Eles se esqueceram disso. Ficou para trás. Faz de conta que não foi nada, faz de conta que não aconteceu nada, faz de conta que a gente não tremeu, faz de conta que a gente não chorou, faz de conta que a gente não se borrou de medo, faz de conta que tudo passou, e tudo é alegria, tudo é festa, agora vai ser tudo diferente, glória a Deus, aleluia, nós estamos livres, nós vamos lá para a terra prometida. Depois disso, amados, estima-se que cerca de 1,5 milhão de israelitas andaram pelo deserto de Sur. E ao andar por aquele deserto durante 3 dias, olha só, 3 dias, eles iam padecendo com o calor, com os perigos, com a fome, com o cansaço, eles iam padecendo com a sede, com a exaustão, na procura de um lugar que tivesse água para beber. Ainda bem que eu tenho um pouquinho de água aqui.
mas eles não tinham. 3 dias. Depois daquela festa, depois daquele livramento maravilhoso, depois da demonstração da forte mão do Senhor, depois eles cantarem um cântico, de dançarem, de exultarem a Deus, eles caminharam 3 dias no deserto de Sur. E não acharam água. Olha, esse foi um momento de crise, de desespero, de ansiedade, que assolou cada um daqueles homens, daquelas mulheres, crianças do povo de Israel. Os israelitas chegaram a um determinado lugar chamado Mara. É Mara. Um lugar chamado Mara. Sabe, irmãos, aquelas coisas que a gente diz assim. Então dá a boa notícia primeiro. A gente encontrou água e tem muita água. E qual a má notícia? É que é tudo amarga. A notícia é que vocês não vão conseguir, porque é amarga a água. Eles chegaram a um lugar cujo significado de seu nome comunica o sentido de amargo. Mara, no hebraico, significa amargo, amarga. Aquela irmã não é amarga, aquela irmã é um docinho, né? É uma benção aquela irmã. Mas Mara significa amargo. Eles chegaram no lugar que comunicava o sentido de amargo. Então, o que o povo fez? Você acha que eles dançaram, louvaram, bateram um tamborim? Não. Aquele povo começou a resmungar, começou a reclamar, começou a murmurar com Moisés. Ai, que droga de vida, que porcaria de água. A gente está morrendo de sede e encontra esse monte de água estragada, um monte de água que não presta. A mesma coisa eles fizeram quando estavam do outro lado do Mar Vermelho, antes da travessia. Eles disseram assim, é melhor a gente ter ficado lá no Egito, sendo escravo, do que vir para cá e morrer nesse deserto. Irmãos, não se passaram 3 anos, não se passaram 3 meses, nem 3 semanas, irmãos. Passaram-se apenas 3 dias. Entre um evento e outro, passaram-se apenas 3 dias. 72 horas. Estavam louvando a Deus no domingo e na quarta-feira já estavam murmurando contra esse mesmo Deus. Eu acredito que esse era um teste, amados, que constituía numa oportunidade para que Israel colocasse um espelho diante de si, que refletisse o seu coração, mostrando a dúvida existente em seu interior, de modo que pudessem se dirigir a Deus em fé. Mas o povo não agiu assim. O povo não cantou, não tocou o pandeiro, não exaltou Deus. Vejam, eles estavam no 3º dia e se abateu sobre ele a primeira crise, que evidentemente era a falta de água. Segundo as normas da sobrevivência, amados, um ser humano saudável aguentaria até 7 dias sem comer e no máximo 3 dias sem água. Provavelmente no final do 3º dia, no início do 4º dia, finalmente eles encontraram a tão preciosa água. Entretanto, é instalado um problema, porque a água encontrada não podia ser bebida, era amarga. E ao percebermos cada cena desse episódio, entendemos como se identifica, ele com a história de cada um de nós. Eu gostaria de que você, junto comigo, aprendesse algumas lições que a gente pode extrair deste acontecimento lá em Mara. Se você prestar atenção, irá aprender algumas verdades que te ajudarão muito, te ajudará tremendamente, quando você chegar a um ponto onde as águas são amargas. E a primeira delas é que quando você estiver diante de situações amargas, não murmure. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Não murmure. Primeiro porque a murmuração não é uma coisa, amados, que o cristão deve praticar. A murmuração é uma oração ao diabo. Não se iluda, meus irmãos, na vida humana, isso é uma coisa inevitável. Chegar a momentos onde as águas são amargas,
É inevitável. A verdade é que mais cedo ou mais tarde todos nós conheceremos o sabor das águas amargas da vida. O problema é como nós vamos enfrentar e reagir diante delas. Percebe, irmãos, a região de Mara tornou um símbolo de todas as coisas amargas que experimentamos em nossa vida. Elas podem incluir as decepções, elas podem incluir as crises, as tormentas, os fracassos. Enfim, são situações amargas que fazem parte da nossa existência ao longo da nossa vida. Muitos de nós já passamos ou estamos passando pelos maras, entre aspas, da vida. Seja o desemprego, seja as decepções, sejam as traições, sejam as enfermidades, o luto, a dor, a depressão, a rejeição, seja a situação financeira, para citar apenas algumas delas, entre tantas outras. E eu tenho a mais nítida convicção de que todos nós, em algum momento de nossas vidas, já nos vimos saindo de uma situação muito ruim. E então, quando esperávamos que as coisas fossem melhorar, logo em seguida somos surpreendidos pela decepção, somos surpreendidos pela frustração, como o povo de Israel estava enfrentando. E eles tinham acabado de enfrentar o exército de Faraó, aquela situação tensa, aquela situação de terror, onde eles viram a morte bem de perto e depois de 3 dias enfrentaram as águas amargas. Isso é uma demonstração bem clara, que nos mostra que mesmo estando na direção de Deus, podemos passar por momentos de amargura na nossa vida. E o questionamento que os israelitas fizeram a Moisés era, na realidade, um questionamento feito ao próprio Deus. Moisés era apenas o bode expiatório, né? Ele que é o representante, então ele vai ouvir, né? Ele vai ouvir. Nós estamos com raiva de Deus, mas nós vamos descarregar a nossa raiva em Moisés. Moisés era esse homem, e isso indicava que, mesmo com toda a demonstração do poder de Deus, o povo ainda permanecia incrédulo. Imagina, irmãos, se fôssemos nós, hoje aqui domingo, depois da quarta-feira, depois a gente vê umas coisas maravilhosas, a mão de Deus, o sobrenatural, grandioso, aí chega num lugar onde tem uma água amarga, a gente está com sede. Deus fez tantas coisas, por que não poderia transformar aquelas águas? O questionamento que os israelitas fizeram era contra o próprio Deus. A reclamação de Israel estava relacionada à falta de confiança em Deus. A despeito de tudo aquilo que Deus tinha feito, eles ainda desconfiavam de Deus. E esta questão da reclamação, da murmuração do povo de Israel, não foi a primeira nem a última vez que aconteceu. Eles tinham feito isso 3 dias antes, e depois, algumas semanas, o povo reclamaria de novo com Moisés por não ter o que comer. Agora era porque não tinham o que beber. Depois de alguns dias era porque não tinham o que comer. Eles eram murmuradores, amados, teimosos, contumazes, incrédulos. E isso é terrível na vida cristã, meus irmãos. Ser reclamador, ser murmurador é uma coisa terrível na vida de um cristão. E vejam que isso acabou gerando a frustração no meio do povo de Israel, gerou um sentimento de amargura, gerou um sentimento de desânimo, um sentimento destrutivo que levou o povo a ter raiva, levou o povo a ter uma revolta, a paralisação dos propósitos de Deus em continuar caminhando pelo deserto. Acreditem, irmãos, a amargura é um parasita que procura nos sufocar, que procura nos destruir. Ela é uma raiz que tem o poder de se alastrar para as pessoas ao seu redor. Ela nos leva a justificar os fracassos e tenta achar um culpado. Dessa forma, irmãos, nós devemos entender que a Bíblia nos ensina, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, de que a murmuração não é um pecado pequeno.
o qual nós podemos dar uma importância menor. É só um pecadinho, uma murmuraçãozinha, uma reclamaçãozinha aqui, outra ali, não tem o menor valor, não tem o menor sentido. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Na palavra de Deus, a murmuração é retratada como um comportamento negativo, como um comportamento inadequado, como um comportamento inaceitável para os padrões divinos. Quando os israelitas murmuravam em Mara, eles revelaram a sua falta de confiança no Deus que havia acabado de operar o milagre da travessia do Mar Vermelho, como nós já dissemos aqui. Isso nos ensina que a murmuração muitas vezes surge quando esquecemos os feitos de Deus no passado e permitimos que as circunstâncias momentâneas obscureçam a fidelidade de Deus. A murmuração é isso. É falta de confiança em Deus. É falta de olhar para o passado e de relembrar as coisas maravilhosas que Deus fez conosco. A murmuração faz nos esquecer das operações que Deus fez, dos milagres que Deus fez, das operações maravilhosas que Deus fez na nossa vida. Nós não confiamos mais em Deus, achamos que aquilo que Deus fez, sei lá, foi um acaso, mas as situações novas não permitem que a gente creia que o Deus poderoso que fez, Ele continuará fazendo. Amado, eu quero perguntar, como você tem reagido aos seus problemas? Os seus problemas quando aparecem, como você tem reagido? É murmurando? É reclamando? A murmuração nos afasta da atitude correta diante dos problemas, meus amados. A murmuração é muitas vezes um sinal de ingratidão. Você pode dar um amém? Amém. Então não seja ingrato, irmãos. Não seja murmurador. Não fique reclamando. Tem coisa mais chata, é um crente que fica murmurando. Tem vezes que eu vou visitar pessoas, irmãos, e só ouço murmuração, só ouço reclamação, não ouço uma palavra de vitória, não ouço uma palavra que bendiga a Deus, é sempre murmuração, tudo está errado, tudo não está bom, e tudo não presta, a vida é uma droga, a igreja, nossa... É isso, é aquilo, é crítica, é murmuração, é reclamação, é um sentimento negativo. As pessoas não conseguem identificar aquilo que Deus fez no passado, projetando que Deus, aquele mesmo Deus, que é poderoso, que é Senhor, que é maravilhoso, que é santo, que tem todo o poder, pode fazer novamente. Então, quando você estiver diante de suas situações amargas, não murmure. Mas quando você estiver diante dessas situações, clame ao Senhor. Amém? Clame ao Senhor. É sempre bom lembrar que 3 dias depois de um grande livramento do Senhor, lá dos filhos de Israel, nas mãos do faraó, o povo estava reclamando, o povo estava murmurando, o povo estava criticando, estava reclamando, tudo aquilo que estava acontecendo, as mesmas pessoas, todos eles, e é interessante pensar que eles estavam onde estavam, pela providência do Senhor. Se não fosse o Senhor, eles nem estariam ali, estavam ali porque foi uma providência do Senhor os livrar das mãos dos egípcios. Ou seja, nada estava errado, irmãos. Estava tudo dentro do propósito. Nada estava desalinhado, nada estava terrivelmente perdido. Eles não haviam pecado. Deus não havia falhado. Estar em Mara era plano de Deus. Estar em Mara era a vontade de Deus, era a obra de Deus, era o propósito de Deus. Veja o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que todas as coisas agem, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
Então, amados, entendam, muitas vezes, a infalível providência de Deus nos leva a um lugar de águas amargas. Precisamos entender que quando nos tornamos cristãos, quando somos libertos do mundo, e o Egito representa o mundo que nos escraviza, quando atravessamos o Mar Vermelho e temos um caminho aberto para nos relacionarmos com Deus, não quer dizer que todos os nossos problemas acabaram, que todos os nossos problemas ficaram para trás. Isso é fake news, irmãos. Humanamente falando, seria bom se isso fosse verdade, mas não é. Nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. O próprio Senhor Jesus nos disse que no mundo haveríamos de passar por tribulações, por aflições, por dificuldades, mas que as coisas não deveriam tirar o nosso ânimo, porque Ele havia vencido o mundo, e nós, como cristãos, também vamos vencer, somos mais que vencedores. Mesmo quando você chega com muita sede num lugar onde as águas são amargas. Entretanto, o povo, em vez de buscar uma solução com a inteligência e fé de um povo que tinha visto por diversas ocasiões a mão poderosa do Senhor, e clamar a este Deus que tudo pode, eles preferiram outra coisa, que é reclamar e murmurar. Então, diante da insatisfação do povo, Moisés clamou para que o próprio Senhor pudesse intervir e resolver a situação. Isso nos ensina que quando clamamos ao Senhor, em algum momento, Ele nos mostrará uma solução para os nossos problemas. Amém, irmãos? Então, quando você estiver com dificuldade, quando você estiver passando por aflição, por um aperto, por uma frustração, uma decepção, não murmure, irmãos. Pare com esse... Eu poderia até dizer uma palavra aqui, mas não vou, para não ofender, né? Deixe de murmurar, deixe de reclamar, mas clame ao Senhor, clame a Deus. Deus, Ele tem providenciado um auxílio para cada prova, irmãos, eu creio nisso, amém? Deus, Ele tem providenciado para nós um auxílio para cada prova que nós estamos vivendo. Ali em Mara, Moisés clamou ao Senhor, Deus não proveu nenhum remédio novo, o Senhor não proveu nenhuma substância química para reverter o estado daquela água, para reverter a amargosidade daquela água. Deus não proveu nada espalhafatoso, nada que descesse dos céus, ou nada que brotasse instantaneamente da terra para que aquelas águas se tornassem boas. O Senhor apenas chamou a atenção para o que estava ao alcance deles. Era simplesmente um arbusto qualquer que estava por ali e que deveria ser lançado na água para que ela ficasse pura, para que ela ficasse doce, para que ela ficasse boa, para que ela ficasse uma água potável. Feito isso, o povo bebeu, matou a sua sede, se satisfez, se refrigerou. Observe, irmãos, em toda provação, em toda situação amarga, se nós buscarmos verdadeiramente ao Senhor, e se nós clamarmos a Ele, Deus nos dará um auxílio para a resolução dos nossos problemas. Deus nos dará a solução, irmãos. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar. O mesmo Deus que nos livrou ontem é o mesmo Deus que nos vai livrar hoje, é o mesmo Deus que vai nos livrar amanhã. Ele não muda. Então pare de murmurar, pare de reclamar das situações da sua vida. A palavra do Senhor nos ensina a tomar posse de cada bênção que Deus tem para nós, porque ela servirá de antídoto para toda e qualquer amargura que possa aparecer, que possa se apresentar diante de nós. Para cada amarga experiência que tivermos na nossa vida, iremos encontrar um arbusto restaurador. Você crê nisso? Amém? Para cada... Pode aplaudir ao Senhor. Para cada água amarga da nossa vida, Deus vai prover para você um arbusto restaurador. Então, meus irmãos, é chegada a hora de pararmos de reclamar, de murmurar, de criticar tudo e a todos. Parece que está tudo errado. Parece que nada está certo. Ai, que droga de vida. Nada dá certo. Na igreja nada dá certo. A gente faz as coisas. O pastor fala das coisas.
pastor fica inventando coisa e nada dá certo. E nada dá certo. E nada tem resolução, não tem solução. Para de reclamar, meus irmãos. Para de reclamar com a sua vida. Para de reclamar do seu cônjuge. Para de reclamar da sua situação, seja ela de saúde, seja ela emocional, seja ela financeira, não sei. Mas clame a Deus, não fique murmurando. Murmurar não resolve nada, irmãos. Murmurar só vai criar em nós ressentimentos, mais amargura. Então clame a Deus, não reclame. Pare de murmurar. Mesmo que não seja alguma coisa externa e visível aos outros, entende, irmãos, o que eu estou falando? Mesmo que seja aquilo que está aqui dentro e que não chega lá fora, mas que aqui dentro está consumindo, está dizendo, isso é ruim, está murmurando, e você fica remoendo, você não expõe aquilo, mas está lá no seu íntimo, está lá na sua mente, está lá no seu coração, reclamando, murmurando de tudo. Amados, isso não traz crescimento, isso não traz saúde, isso não traz solução para o seu problema. A murmuração não contribuiu em nada para mudar a situação em Mara, apenas gerou descontentamento. Por outro lado, quando Moisés clamou a Deus, a solução foi dada, irmãos. Olha, até o momento que eles reclamaram, nada aconteceu, mas a partir do momento em que Moisés clamou a Deus, Deus deu para ele a solução. Isso reforça que a murmuração ela é improdutiva e não traz edificação, não traz progresso, mas o clamor traz. Moisés não sabia o que fazer diante das águas amargas, mas ele sabia quem poderia dar a solução. Quando Moisés clamou a Deus, ele demonstrou total confiança no Senhor, reconhecendo que a solução para o problema vinha de Deus e não da sua própria força ou da sua própria habilidade. Clamar, amados, é, portanto, uma expressão de fé, é uma expressão de dependência, uma declaração de que reconhecemos nossa limitação, mas que nós confiamos no poder do Deus que é soberano. Clamar é muito mais que uma simples oração, que um simples pedido numa oração. Clamar é um ato de entrega. Quando nós clamamos a Deus, estamos nos voltando para Ele em busca de socorro e em busca de comunhão. Assim, fortalecemos o nosso relacionamento com Deus quando nós clamamos a Deus diante das situações amargas da vida. E diante da amargura, não adianta reclamar, mas sim orar e pedir a direção de Deus. Amém? Existe coisa na sua vida, talvez nesse momento, que traz a você algum sabor amargo? Talvez tenha. Então, a situação, irmãos, que você está é esta: não reclame, não murmure, mas busque orar, clamar a Deus e pedir a orientação dEle. E nesse sentido, olhando para o que aconteceu em Mara, onde o povo preferiu murmurar e reclamar, e Moisés, que preferiu clamar, nós entendemos que há dois grupos de pessoas. Umas, que era o povo que estava lá só reclamando, e outra, que era Moisés, que foi e clamou a Deus. E quando nós olhamos para essa situação, nós entendemos que existem dois grupos de pessoas: as que são parte do problema e as que são parte da solução. E agora eu queria perguntar para você: de qual grupo você faz parte? Do grupo daqueles que só reclamam? Ou do grupo daqueles que buscam uma solução em Deus? Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós já estamos concluindo a nossa mensagem. Eu gostaria que o pessoal do Ministério de Louvor pudesse vir aqui à frente.
Dá para você colocar de novo os versículos 26 e 27? O 26, depois o 27. Diz assim: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Sem sombra de dúvida, meu amado, é maravilhoso conhecer o nosso Deus como o médico dos médicos, amém? Como Jeová Rafá. E Ele está de plantão a qualquer hora para nos atender. E Ele tem um diagnóstico preciso para nos curar. Diz ali a palavra de Deus. De curar das nossas dores, das nossas enfermidades, das nossas angústias, das nossas amarguras. Somente Deus tem o poder de curar a sua alma do descontentamento, da ingratidão, da amargura. O que precisamos saber e crer é que aqueles que confiam em Deus, Ele é capaz de transformar águas amargas em águas doces. Ele é capaz de transformar aquilo que você está passando, talvez uma situação de amargura, em uma situação totalmente aprazível. Mas você precisa crer. Então reflita, como você reagirá quando você estiver sedento e deparar-se com águas amargas? E você se deparar com águas que não podem ser bebidas, mesmo quando você estiver sede. Trazendo para a nossa vida espiritual, trazendo para a nossa vida nos dias de hoje, como você vai reagir? Iremos murmurar ou nós iremos confiar? Nós iremos reclamar ou nós iremos orar a Deus? Nós iremos reclamar, murmurar, criticar, ou nós iremos clamar a Deus? Então a palavra de Deus hoje para você é: não reclame, clame. Amém? Então repita: não reclame, clame.